Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, ó. Tudo é óbvio, desde que você saiba a resposta, do Duncan Watts. Esse é um livro que foi publicado aqui pela Paz e Terra em 2011. Então eu vou abordar algumas questões que o livro aborda, né? Bom, ele começa falando então de uma pesquisa que o Paul Lazarsfeld ele fez perguntando às pessoas, né, o que elas acham, se as pessoas que têm origem rural ou urbana, qual delas estaria mais adaptada às condições de guerra, né? Então, a grande maioria das pessoas respondeu que seriam as pessoas urbanas, de origem urbana, estariam mais adaptadas à situação de guerra. No entanto, logo depois da Segunda Guerra, o desempenho militar ficou óbvio que as pessoas que tinham origem rural estavam mais adaptadas. Por quê? Porque elas estavam mais acostumadas com as condições duras de sobrevivência. Então, quando essa justificativa foi dada para as mesmas pessoas do questionário, né, elas disseram: ah, claro, óbvio, realmente as pessoas da área rural estão realmente mais aptas. Então, depois de ver a resposta, parece óbvio que o homem do campo seria mais adaptado. Então, esse comportamento ele se repete em várias outras situações. O Duncan Watts ele observa, ele faz uma crítica ao senso comum, né? As coisas sempre parecem óbvias em retrospectiva, tá? O senso comum ele se baseia em um conhecimento prático, tá? Você não precisa entender o porquê de uma coisa é do jeito que ela basta você entender como é que essa coisa funciona na prática, né? Então a vida ela é guiada por uma série de regras tácitas, né, que não são escritas e que a gente espera que uma pessoa razoável reconheça essas regras. A gente não precisa ficar constantemente chamando a atenção para essas regras, né? Coisas mais simples, por exemplo, você pegar um metrô, você tem que descer uma escada. Existe um procedimento para você descer uma escada, mas as pessoas esperam que você saiba como descer a escada, respeitar o outro, não atropelar, enfim. São coisas que fazem parte do senso comum. Então, Harry Collins, ele chama esse tipo de informação que não é codificado, ele chama de conhecimento coletivo tácito, tá? Que é esse conhecimento das normas sociais, dos costumes e das práticas do mundo. Bom, então, em outra pesquisa, o Duncan Watts ele fala de uma pesquisa em que 90% dos motoristas dos Estados Unidos acreditam ser motoristas acima da média. Então veja, tem um problema aí, né? Porque acima da média só pode estar 50%. E, no entanto, 90% dos motoristas se acham estar nessa metade superior. Então as pessoas têm uma percepção de superioridade que é ilusória, que engana o senso comum dessas pessoas. As pessoas tendem a acreditar que os outros têm crenças enganosas a respeito do mundo, do que aceitar que as próprias crenças estejam erradas. É sempre o outro que está errado. Mas você reconhecer o seu próprio erro é sempre mais difícil. Então são esses sentimentos do senso comum que o Duncan Watts ele chama a atenção. Tá? Então o senso comum não é tanto uma visão de mundo, quanto é um saco de crenças logicamente inconsistentes, por vezes contraditórias. Então, esse conjunto de conhecimentos que vai fazer o nosso senso comum, ele procura ser um encadeamento lógico de todo esse conhecimento. Nós damos esse encadeamento lógico. Mas essas coisas, na origem, muitas vezes elas não têm essa lógica. Elas são contraditórias. A gente é que filtra e faz com que aquilo tenha uma lógica. Então, o problema do senso, da lógica do senso comum, é que explicando os acontecimentos depois de ocorridos, isso faz que a gente foque em alguns fatores do problema e não em todos os fatores. Alguns desses fatores
a gente vai ignorar. O que nos leva a explicações causais que nem sempre podem ser verdadeiras, pois alguns dos fatores que influenciaram naquela decisão a gente simplesmente eliminou. Então, nessa seleção de fatos construídos, uma causalidade lógica que a gente atribui pode não ser aquela que levou aos acontecimentos. Então, o senso comum, por vezes, funciona exatamente como era a mitologia. Ou seja, ao nos oferecer explicações prontas sobre quaisquer circunstâncias que o mundo nos apresente, elas nos dão confiança para viver um dia após o outro, porque nos faz acreditar que as coisas têm uma lógica. E nos livra da obrigação de nos preocuparmos se algo que pensamos saber é realmente verdadeiro ou não. A gente assume como verdadeiro. A gente simplesmente acredita naquilo. O custo disso é que, pensando ter compreendido coisas que, na verdade, só temos ocultado, como uma história aparentemente plausível. Então, a gente pensa entender uma coisa que, na verdade, a gente criou uma história aparentemente plausível. O senso comum nos faz pensar que sabemos mais do que realmente sabemos. Eric Johnson e Dan Goldenstein, eles verificaram que o percentual de doadores de órgãos, ele varia muito de um país para o outro, de 12% a 99% na pesquisa que eles fizeram. O que poderia explicar essa diferença tão grande entre um país para o outro? Cultura, religião? O que poderia ser? Desenvolvimento econômico? Bom, os dados deles chegaram à conclusão que a Áustria é o país que tem o maior número de doadores, 99%, e a Alemanha tem somente 12%. No entanto, Áustria e Alemanha são países que têm cultura, religião, educação, desenvolvimento econômico muito parecidos. O que explicaria essa diferença entre um e outro? Bom, a razão é simples, é que na Áustria, a menos que se decida pelo contrário, todo habitante é doador. Se ele não se manifesta, ele é doador. Na Alemanha é o contrário, se ele não se manifesta, ele é não doador. Ele só é doador se ele se manifestar. Então, isso gera uma percepção de que haveria uma diferença aí, entre os dois países, quando na verdade a explicação é outra razão. Então, um outro exemplo que faz a gente alterar a nossa percepção. Imagina uma câmera fotográfica que está numa vitrine de uma loja e que ela é cara, mas ela tem ótima qualidade. Tem uma outra câmera, uma câmera que eu vou chamar de B, né, que ela tem qualidade ruim, mas ela é barata. Qual dos dois você compraria? Bom, tá difícil escolher, né? Você gostaria de escolher a câmera com ótima qualidade, só que ela é muito cara, né? E a barata você também não quer comprar uma porcaria, né? Bom, o vendedor ele pode fazer a seguinte tática, ele pode colocar na mesma vitrine, ao lado da câmera cara, ele coloca uma outra câmera, uma câmera C, de qualidade superior, ou seja, ela é uma câmera de boa qualidade, só que ela é muito mais cara que aquela câmera A. Então, veja, eu tenho uma câmera vagabunda, barata, eu tenho uma câmera cara, qualidade boa, eu tenho uma câmera muito mais cara e de qualidade comparável àquela câmera A. Então, o cliente ele tem a tendência de achar, poxa, essa minha câmera que eu primeiro achei que ela estava cara, na verdade ela é uma boa oferta, né? Porque tem uma outra aqui que é muito mais cara. Então isso meio que induz o cliente a comprar aquela câmera, ele já não acha aquilo ali tão caro. Então veja, a percepção de obviedade, ela vai depender do contexto, do que você tem no contexto. Porque o conhecimento do contexto pode modificar a sua decisão. É a mesma situação que os exemplos anteriores. A pessoa que vai é o militar rural, urbano. Depois que você dá a resposta, fica óbvio. Então, esse elemento novo que você está trazendo faz alterar a sua percepção. Tá? Então, nessa percepção, a gente tem então esse viés retrospectivo, né? A gente
Quando a gente já sabe de uma informação depois dos acontecimentos, a gente tende a achar aquilo óbvio. Eu te dou uma invenção. Pergunto para você se é óbvio ou não. Ou melhor, pergunto para você como você resolveria esse problema. Aí você não faz a menor ideia de como resolver o problema. Aí eu te dou a solução. Aí você diz, ah, mas isso é óbvio. Mas então por que você não teve a solução antes? Por que você não pensou nisso antes? Então isso é o viés retrospectivo. Você acha óbvio depois que você vê a solução. Aí é que você vai dizer, ah, mas eu sabia o tempo todo disso. Na verdade, só depois que você teve contato. Tudo é óbvio quando se sabe a solução. Tendemos a acreditar que sabíamos disso o tempo todo. É o caso da mágica. Você vê uma mágica, você não faz a menor ideia de como aquilo é feito. Né? Depois que você vê a mágica, você fala, ah, mas isso aí é muito fácil. Não, é fácil depois que você viu a solução. Né? Depois que você sabe do ocorrido. Então, ao investigar por que as pessoas têm sucesso, né, profissional, na carreira, nós temos a tendência de investigar um grupo de pessoas de sucesso, pessoas que tiveram sucesso na carreira. E descobrir, por exemplo, vamos supor que essas pessoas são empreendedoras. Tá? Então, eu vou pesquisar entre o grupo de pessoas de sucesso e vejo que elas são empreendedoras. Aí eu chego a uma relação de causalidade. Ah, então o empreendedorismo leva ao sucesso das pessoas. Só que essa avaliação está equivocada, porque ela está com um viés. Por quê? Porque eu estou analisando só os casos de sucesso, eu não estou analisando os casos que não tiveram sucesso. Talvez se eu investigar casos que não tiveram sucesso, eu chegue à conclusão que essas pessoas são tão empreendedoras quanto as primeiras. E aí o empreendedorismo não é uma característica que diferencia os grupos. Então, o Duncan Watts chama atenção para isso. Né? Muitas vezes você faz uma avaliação restrita e que já te leva a causalidades que não são corretas, causalidades erradas. Então nós prestamos menos atenção do que deveríamos nas coisas que não acontecem, né? no não sucesso, o que se conhece como determinismo gradual. Então, essas questões, né, que eles chamam de amostra polarizada, né, elas levam a explicações baseadas no senso comum, sobre o que se conhece como falácia pós-ad hoc. Então, é a falácia depois de ter conhecido. Aí a gente chega à conclusão de que A causa B. Né? A causa B. Então, A tem que preceder B no tempo. Só porque B foi após de A, não quer dizer que A causou B. Existe um exemplo que é citado no livro do Everett, que é o caso do Paul Revere e do Walton, né, em 1775. Eles avisaram, né, os revolucionários americanos que os ingleses estavam para invadir. Então Paul Revere saiu com o seu cavalo e avisou alguns grupos, e aquilo rapidamente se difundiu. Né? Enquanto o outro, o Walton, ele não teve o mesmo sucesso, ou seja, a informação não se alastrou tanto com ele. Então o Everett usa esse exemplo para mostrar que o Paul Revere, na verdade, ele foi nas casas das pessoas, dos influenciadores. E esses deram um boom lá na informação. O que o Duncan Watts fala é que isso não necessariamente foi isso que aconteceu. Não necessariamente. Talvez eles não tenham chegado nos influenciadores, o Paul Revere. Tá? O fato de ele ter conseguido um efeito maior, né, não quer dizer que foi por causa dele, por causa dessa metodologia. Essa é a falácia do pós-ad hoc. O fato de B sucedeu a A não quer dizer que A causou B. Existe um exemplo do SARS, que ela explodiu em Hong Kong em 2003. Então, na época, se chegou à conclusão de que havia algumas pessoas que eram grandes difusores do vírus. Pessoas que transmitiram acima da média aquele vírus. Super propagadores, como se fossem super influenciadores do Everett. Né? E ali, pronto, nossa, então realmente precisamos identificar essas pessoas, etc, etc.
Mais tarde se chegou à conclusão de que isso estava errado, que na verdade essas pessoas ditas superpropagadores, na verdade essas pessoas foram colocadas em hospitais superlotados e dali eles propagaram. Quem propagou foi o outro que pegou o vírus, passou para o outro, mas o fato é que o fato de estarem todos aglomerados ali foi o que determinou a propagação. Se você for olhar essa pessoa, Joãozinho da Silva lá, não tem nada de diferente em relação a qualquer outra pessoa. Ele simplesmente pegou o vírus e se enfiou numa aglomeração. Não é que ele seja um super aglomerador, um super propagador. Né? Não tem nada no DNA dele diferente dos outros. Então essa é uma conclusão precipitada que poderia ser tirada, só porque o caso, né, a superpropagação, aconteceu depois que ele pegou o vírus. Então, Everett Rogers ele comenta o comportamento de líderes de opinião. Ele fala que isso é importante para determinar o índice de adoção de uma inovação em um sistema, tanto que o formato da curva S, da curva de difusão, né, ela sofre influência na inclinação. Uma vez que os líderes de opinião adotam uma inovação, transmitem aos outros, o número de pessoas que adotam essa mesma inovação por unidade de tempo decola. Então, o Duncan Watts está problematizando essa visão aí do Everett Rogers sobre os influenciadores. Tá? É tentador atribuir o resultado a uma pessoa especial porque é assim que gostaríamos que o mundo funcionasse. E não porque é assim que o mundo de fato funciona. Né? Então, o senso comum conspira para criar uma ilusão de causa e efeito. Toda a história muitas vezes é contada de modo a eliminar a complexidade, a aleatoriedade, a ambiguidade, né? A não coerência da história. E criamos uma história de uma narrativa determinista simples, linear e coerente. Então, cada novo acontecimento tende a transformar essa nossa percepção do passado e os resultados que já explicamos. Não há, contudo, qualquer razão para acreditarmos que agora é um momento melhor para avaliar um acontecimento do que qualquer outro. Então, a nossa avaliação de agora ela pode estar, sim, contaminada por esse senso comum. Então, esse é o problema das falsas correlações. Tá? Na Revolução Francesa, né, se fez a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. Então, algumas pessoas questionaram se isso se aplicaria também às mulheres. Né? Então, uma inglesa, Mary Wollstonecraft, ela rebateu as críticas do Rousseau, né? E mostrou que as mulheres tinham um desempenho pior em matemática, né? Ela se encontrava menos mulheres em matemática, não porque a mulher tivesse intelectualmente menos preparada para o pensamento matemático, que houvesse uma deficiência inata das mulheres, como Rousseau sugeria. Né? Não por causa disso. É simplesmente pelo fato que as mulheres não estudavam nas escolas de ensino matemático. Só por isso. Por isso você vai ter menos mulheres. Então, se você monta um gráfico de mulheres para cientistas com base matemática, você vai ver um número baixo de mulheres, mas é porque tem poucas mulheres estudando essa matéria. Né? Essa que a Mary Wollstonecraft mostrou. Então, veja, é uma falsa correlação. Você monta o gráfico, você vê lá que tem quase que uma reta, né? E você estabelece uma correlação entre uma coisa e outra, mas na verdade não, a razão daquilo é outra. Outro problema é o chamado problema do enquadramento. Né? Você, para determinar a causa de um problema, né, você precisa determinar as características relevantes de uma situação. Agora, para você calcular as características relevantes de uma situação, requer que a gente associe com algum conjunto de situações comparáveis. Porém, determinar quais situações são comparáveis depende de sabermos quais são as características relevantes. Tem aí um círculo vicioso. Tá? Então, por exemplo, um livro é de sucesso. Um livro é de sucesso porque ele vendeu muito.
Não, mas aí é um pensamento circular. Então, descobrir quais são as características que levaram ao sucesso do livro não é tão trivial. Tá? Jamais poderemos saber tudo que é relevante para tomar uma decisão totalmente racional. Então existem várias variáveis ali envolvidas e que não vai ser tão fácil identificá-las. Outro conceito que é usado em sociologia para entender essa dinâmica aí da difusão das informações, né? Como é que a gente pode saber que uma obra de arte, por exemplo, pode impactar multidões? Pega um quadro, como é que você pode saber de antecedência que aquilo vai ser uma obra de arte ou não? Tá? A gente vai saber se a gente tiver as características que levam ao sucesso de uma obra de arte. Mas ao sabermos disso, só sabemos disso porque sabemos que as características X levam ao sucesso. Está entendendo o raciocínio circular? Então, esse é um chamado de um problema micro-macro em sociologia. Nós precisamos, então, ter um agente representativo, um indivíduo fictício que representam o comportamento do coletivo. Na análise de atividade mentiva, a gente vai ver a figura do técnico no assunto. Então, essa figura é um artifício usado para tentar chegar a essa conclusão. Será que isso é óbvio para um técnico no assunto? Então eu crio esse personagem fictício. Então, esse modelo, ele também, Duncan Watts, ele coloca em crítica esse personagem tipo ideal, né? Ele cita uma pesquisa feita por Granovetter, tá? Que ele idealizou uma situação de um motim de estudantes, tá? Então você tem 100 estudantes que estão protestando. Só que vamos considerar assim o seguinte modelo: será que vai dar quebra-quebra ou não? Essa é a pergunta. Antes de começar o encontro dos estudantes. Bom, você pode basear num modelo hipotético. Vou imaginar assim: eu vou colocar um limite de quebra-quebra para cada aluno. Então, um aluno tem limite zero, ou seja, ele já vai quebrar tudo. Um aluno tem limite 1, ou seja, se ele vê uma pessoa quebrando tudo, ele também vai lá e quebra. Um aluno tem limite 2, ou seja, se ele vê duas pessoas quebrando, ele vai lá e quebra. Então dá para perceber que existe um efeito dominó nisso. Nessa situação, basta que o primeiro comece quebrando para que o segundo quebre, o terceiro, o quarto, o quinto, que nem um encadeamento de um dominó. Tá? Agora vamos imaginar uma segunda situação. Eu tenho esses mesmos 100 estudantes, cada um tem seu limite, só que nessa cadeia de limite eu vou quebrar esse limite. Tá? Vai ter um aluno que vai ter... Nenhum aluno vai ter limite 2 e 2 alunos vão ter limite 3. Então os limites vão estar 0, 1, 3, 4, 5, 6, vai ter 2, vai estar um buraco. Então o que vai acontecer nesse caso? O primeiro aluno vai quebrar tudo, limite 0, aí o que tem limite 1 vai quebrar também. O que tem limite 2, opa, não tem quem tem limite 2. Então vai ficar só os dois quebrando. O que tem limite 3, ele só quebraria se tivesse 3, mas nunca vai ter 3. Então, nesse caso, a coisa não vai andar em quebra-quebra. Tá? Então, se uma pessoa de fora fosse analisar essa situação pelo tipo ideal, ela ia construir, o tipo ideal médio aqui de quebra-quebra é de 50, a média é de 50. Ah, então vai ter quebra-quebra ou não vai ter? No segundo caso, praticamente a média é igual. É uma diferença mínima. O tipo ideal de um para outro é muito parecido. E, no entanto, no primeiro caso teve quebra-quebra, no segundo não teve. Tá? Então, o comportamento coletivo, nesse caso, ele perde a essência do que realmente está acontecendo. Na verdade, esse quebra-quebra aconteceu não por um comportamento coletivo, mas por causa de uma pecinha dessa aqui que estava faltando. Essa é a diferença entre os dois. E vai ser muito difícil você descobrir essa peça. Então, essas análises mais por coletivo, por tipo ideal,
elas acabam perdendo essa particularidade de um indivíduo que pode ser o causador de tudo. Então, trata-se de uma contingência que a gente jamais vai saber. Um outro conceito que ele desenvolve também dessa questão das pessoas influentes, ele fala de um conto de um poeta húngaro, Frigyes Karinthy, que ele publicou o conto Correntes, em que ele mostra que as pessoas estão conectadas por um máximo de 5 pessoas entre si. E isso tem se verificado. Uma pesquisa da Microsoft, feita com um programa Messenger, né? Ele verificou que as pessoas estão conectadas entre si entre 7 pessoas, 7 níveis de diferença. Eu, através de 7 pessoas, eu chego na rainha da Inglaterra, conectando 7 pessoas, passando a mensagem por 7 pessoas. Uma outra pesquisa feita por Stanley Milgram, ele fez um experimento social com 2 grupos aleatórios na estação de metrô. 100 pessoas em Boston, metrô de Boston, e 200 em Nebraska, no metrô de Nebraska. A tarefa é a seguinte, ele pegava essas 100 pessoas e uma por uma, eu quero que você passe mensagem para os seus amigos, para que esses passem para os seus amigos dos amigos, etc., até chegar a uma das pessoas que está lá no metrô de Nebraska. E ele conseguiu, 64 pessoas conseguiram chegar na pessoa de Nebraska. E, em média, isso foi de 6 graus de separação. Então, estamos aí perto desse nível. Então, veja, isso leva ao seguinte, isso diminui um pouco o peso dos influenciadores, né? Porque, afinal de contas, a conexão de uma pessoa para outra não é tanto assim. Então, o Duncan Watts, ele chama a atenção, mais importante do que o papel do influenciador, que pode ter sido influência em alguns casos, mais importante do que isso, é a maneira com que essa rede está montada, essa rede de interconexões. Essa rede de interconexões, ela pode facilitar ou dificultar a difusão das informações. E aí que lembra do Paul Revere lá, que é o caso dele. Ele teve sucesso na difusão da informação, pode ser por causa da rede que ele se conectou. Tá? Então, os indivíduos tendem a, no modelo do Granovetter, né, do motim, né, lá, os indivíduos, eles adotam algo quando uma certa fração de seus colegas o fazem. Né? Esse foi o modelo do Granovetter, né, aquele limiar, eu só vou quebrar tudo se 2 fizerem. O outro, eu só vou quebrar tudo se 3 fizerem. Então, a minha iniciativa depende da dos outros. Existe um outro modelo, que é o modelo de Bass, tá? Em que a adoção funciona como um processo de contaminação, como um vírus, com os indivíduos suscetíveis a serem contagiados, interagindo nas encruzilhadas da rede. Então, é o modelo que a estrutura da rede vai ser mais importante. Nesse modelo, a curva de difusão irá depender muito mais da estrutura da rede do que das propriedades dos indivíduos. Ó, que o fulano é um influenciador. Mais importante do que isso é saber como essa rede está conectada. Esse é o modelo do Bass. A maior parte do trabalho de difusão não é feita por uma pequena porcentagem de pessoas influenciadoras, mas pela massa muito maior de pessoas que são facilmente influenciadas. Então, esses são os pontos que eu gostaria de destacar no livro. Muito obrigado.